Paz do Senhor, igreja. Amém. Você que está em casa, em família, sentado, você que está no trabalho, eu te desejo uma boa noite, uma paz do Senhor, você, e te convido a entrar nessa jornada agora comigo aqui da palavra, e eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em João 4, daí para frente. Eu queria pedir para desligar esse ventilador, por gentileza. Eu estava aqui em meio à adoração, né? Meu amigo Eduardo está aqui, ele estava em casa agora. Eu falei assim, cara, vem para cá, fica aqui comigo aqui e a gente vai adorar junto. Eu queria feliz de te receber aqui, meu irmão, muito feliz mesmo. Bruno fazendo aniversário, largou as festas, o churrasco para poder estar aqui com a gente. Depois nós vamos cantar um parabéns para ele, tá, gente? O nosso assunto central desse final de semana tem sido João 4. E que nós temos vivido aqui nesse ambiente é algo assim sobrenatural. Começou na sexta-feira com o pastor Dissimar, e Deus veio de uma forma tremenda sobre este lugar, sobre este lugar, e de casa eu acompanhando, porque eu fico revezando com a minha esposa, né? Quando ela vai eu tenho que ficar em casa com a neném, e quando eu venho ela fica em casa. E aí eu com a Rafaela lá brincando, ela lavando as vasilhinhas dela, e eu lá ouvindo. Eu acho que o áudio, o pastor falando um pouquinho afastado do microfone, ficava baixinho, eu ficava assim apertando o fone no ouvido para poder ouvir aquelas palavras, sabe, as palavras que o Senhor estava manifestando e falando sobre adoração. E foi tremendo aquela sexta-feira. E ontem eu consegui deixar a Rafaela com a babá e trazer a Sabrina para cá, e ontem tinha só quem estava servindo na mídia e quem estava ministrando louvor. E o louvor aconteceu de uma forma que foi assim, eu nunca tinha percebido aquilo aqui nesse ambiente assim, da forma que foi. Eu não sei se vocês têm percebido do que Deus tem tratado quando nós passamos a virada de ano e nós orávamos por algumas direções que Deus poderia nos dar sobre a Farol Comunidade Cristã, sobre o bairro de Novo Horizonte. E ao começar o ano, a primeira coisa que nós falamos foi sobre paternidade. Nós fizemos um seminário sobre paternidade de Deus. Nós percebemos o quanto as pessoas ainda se sentem órfãs, quantas pessoas ainda não se sentem amadas por Deus, não se sentem amadas no ambiente que está, ou foram feridas durante a trajetória de vida, a qual causou marcas que atrapalham a adoração, que atrapalham a vida com Deus. Então nós falamos sobre temas assim, muito impactante sobre a paternidade. E aí, passando um período, o pastor começou a orar e a comunicar com a liderança sobre qual será o nosso próximo seminário. E o seminário estava para acontecer ao público, e por acaso teve a parada, teve o fechamento das igrejas, dos lugares, e a gente vamos transmitir então online. E aí a gente não brecou, não parou. A gente continuou com o propósito de passar um seminário sobre adoração. Então, nesses dias, o Senhor tem falado algo novo aos nossos corações. Na sexta-feira, o pastor Simar falou um monte de coisa que eu tive que tirar. Já falou isso aqui, eu não vou precisar falar mais. O pastor Lailton ministrou ontem, já falou isso aqui, eu não vou falar mais. Então, sobrou para o aprendiz falar algo para vocês. Mas eu quero falar com vocês. O Senhor está aqui conosco. O Senhor está aqui com você. O Senhor está aí dentro de você. E eu creio que algo novo nessa noite o Senhor tem para nós, para as nossas vidas, para nossas famílias.
Então vamos ler o texto. Quem tiver com o seu celular, quem tiver com sua Bíblia. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João Batista. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os discípulos, seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez para Galiléia. Era necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus disse a essa mulher: dê-me um pouco dessa água. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede para mim, uma samaritana, água para beber? Os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e eu lhe teria dado água viva. Disse a mulher: Senhor, você não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem com seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber da água que eu lhe der, quem beber dessa água, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, dê-me dessa água então, para que eu possa beber e não ter mais sede. E nem precise voltar aqui para tirar mais água. Ele disse: vai e chame seu marido. Ela fala: não tenho marido. Respondeu: disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem que você está não é seu. Ela responde: o que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, veja o que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é um lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, que estou falando com você. Eu não sei como é que começou a sua trajetória com a vida cristã, como foi o seu período de conversão, mas esse ano eu completo 10 anos que eu tomei uma postura diante da minha vida com Deus. E ontem, adorando aqui com os meninos, eu sentei ali onde o Léo está sentado e fiquei. Tinha hora que eu já não tinha canção mais para cantar. Eu peguei, larguei o teclado para lá e veio mais um e pegou o violão e cantou. Veio outro, pegou e cantou, e não parava. E eu fiquei ali contemplando e perguntando: Senhor, como que essa história começou? Eu não sei você, mas na minha época, eu não tinha muita base bíblica e não sabia nada. E foi uma das conversas que eu tive com o pastor: pastor, eu não manjo nada, eu não sei nada. E ele falou assim: olha, uma das coisas legais para que você comece a estudar a Bíblia é estudar alguns personagens da Bíblia. E eu estava atravessando um período terrível naquele momento, e eu falava assim: cara, eu preciso estudar a vida de alguém.
Eu precisava vir. E eu estava passando por um período de perda terrível. E logo a história de quem eu fui estudar a vida de Jó. Meu Deus. E ali eu não aguentava, não. Eu não aguentava ver aquele capítulo, que era muito sofrimento ali. Mas lá no capítulo 22 eu percebi algo, 42 eu percebi que Deus falou algo muito forte comigo. Depois, se você quiser, você pode abrir e ler. E não vou falar, mas eu quero deixar para você também olhar também. E aí eu comecei a pesquisar. Aí eu falei assim, peraí. E Ana? Vi falar de Ana. Comecei a estudar sobre Ana. E eu comecei a estudar sobre algumas pessoas. Essas pessoas foram se tornando para mim, pessoal, os meus heróis. Por quê? Eu não sei você, mas o mundo, muitas das vezes a gente procura algo no mundo para dizer assim, cara, isso é legal para mim. Ah, eu vou seguir essa pessoa. Caramba, não tem essa faminha do TikTok agora? Eu falei assim, gente, quem inventou esse TikTok? O pessoal fica dançando, fazendo aqueles negocinhos, e todo mundo acha bonito aquilo, lindo aquilo. E as pessoas falam assim, não, estou fazendo, acho que é porque dá dinheiro, né? Porque dá dinheiro, muita gente faz aquilo. Mas eu comecei a montar alguns padrões para mim, e quando eu conheci Moisés, aquilo ali mexeu mais comigo. Quando eu comecei a conhecer Davi, meu Deus, aí eu fui passando. Mas aí, engraçado, eu falei assim, cara, você procurou saber de todo mundo, mas você procura saber pouco de Jesus. Você procura saber pouco de Jesus. E é Ele, cara. Todas essas pessoas que você está olhando, eles estão apontando para Ele. Todas essas pessoas que estão estudando aí, eles estão apontando para Jesus. A Bíblia toda, ela fala disso, gente. A Bíblia toda, ela prepara, apontando para Jesus. Então, quando eu vejo esse texto, e eu vejo o que Jesus fez para estar com a samaritana, eu falo, esse cara é sensacional, porque somente ele faria isso. Observe, gente, que Jesus precisou vencer algumas barreiras para poder estar naquele ambiente. Primeira barreira que Cristo vence naquele lugar é a barreira da religiosidade. Sabe por quê? Olha o que diz o texto. O texto diz que os fariseus conversavam entre eles que, olha, os discípulos de Jesus estão batizando mais do que os discípulos de João. Olha, aquela igreja tem um louvor melhor do que aquela igreja, né? Olha, aquela palavra é melhor. Olha como aquela igreja, ela se destaca mais. A Bíblia diz que Jesus, ouvindo aquilo, ele virou as costas. Sabe o que ele fez? Ele continuou diante do propósito que ele tinha. E qual era o propósito que ele tinha? De continuar salvando, de continuar abençoando, de continuar. Então a primeira coisa que eu percebo aqui, Jesus vence a barreira da religiosidade. Ele poderia ter ficado ali e falar assim, é verdade, os meus são os melhores, mas Jesus não tinha tempo para bobeira. Primeira coisa que eu aprendo com Jesus é que ele não tinha tempo para perder. A segunda barreira que eu vejo que Cristo venceu aqui nesse lugar é étnica racial. Por quê? Vocês observam no texto, Jesus para ir para Galiléia, ele teve que passar por Samaria. E eu imagino que deve ser pertinho, né? Eu fiquei olhando o mapa lá, de um para o outro, e andando, e eu falei assim, meu Deus. E alguns teólogos falam assim, eles falam assim, não, mas Jesus não foi lá para encontrar com a samaritana, Jesus teve que passar por lá. E realmente a Bíblia fala que ele teve que passar por lá, porque senão ele tinha que passar pelo mar. Passou andando. Eu olhei o mapa, eu fui lá, pesquisei e vi. Jesus precisou passar aquela barreira, a barreira de estar com a mulher samaritana. Então tinha um homem judeu não poderia falar com uma mulher samaritana, ou na verdade, os samaritanos, eles por quê? Porque essa rixa que eles tinham entre judeus e samaritanos? Os samaritanos eram uma mistura meio de raça de judeus com o resto de tudo quanto é tipo de povo. E esse povo misturava em adorar a Deus e misturar a adorar outros deuses. Então era um negócio assim que o judeu falava assim, esse povo não me serve como exemplo. Então vocês para lá e nós para cá. Jesus quebra essa barreira. Jesus fala assim, eu vou ao encontro dela. A terceira barreira que Cristo quebra é porque é a cultural, porque naquele período, naquela época, homem e mulher não poderiam se relacionar ou conversar ao público.
Só você imagina. Por que eu estou falando que Jesus, entre os autores, entre os meus heróis, ele é o maior de todos? Porque ele faz coisas que os outros não fizeram. E uma das coisas que ele quebra aqui são essas 3 barreiras de cara que ele quebra para poder estar naquele ambiente. E quando ele está naquele lugar, ele pede água para ela. Só que tem um detalhe, gente. Ela também precisou quebrar barreiras. Ela também precisou quebrar barreiras. Alguns conceitos, preconceitos. Por quê? Você imagina uma mulher que já se relacionava com seu 6º homem. Qual era a fama daquela mulher naquela localidade? Para ela também, existia a barreira de ter que falar com o homem. Para ela também, ela teve que quebrar a primeira barreira de falar com o homem. A segunda barreira que eu vejo que ela vence é da vergonha, da acusação. Ela poderia estar num lugar, eu fico imaginando, ela foi pegar água meio-dia, um sol quente, e a Bíblia fala que só estavam os 2 lá, não tinha mais ninguém, porque os discípulos que estavam com Jesus foram comprar comida, então só estavam os 2. Então eu falo assim, ou ela estava se escondendo, mas eu prefiro crer em uma outra coisa. Eu prefiro crer que ela estava com uma sede muito grande, porque para buscar água, meio-dia, meu irmão, e eu vou te falar, quem tem sede procura. Quem tem sede procura. Então, a segunda barreira que eu vejo, segunda barreira que é da vergonha, a terceira do medo. Meu irmão, você imagina ela, uma mulher que já se relacionava, já sofria acusação, ela medo de se relacionar com outro homem. Será que esse homem vai ser mais um abusador para mim? Será que esse homem vai olhar para mim como os outros olharam? Então ela vence essa. A quarta que eu vejo, que ela não fugiu de Jesus. Ela não fugiu, ela olhou para ele. Então, quando eu vejo isso, eu lembro bem que o pastor fala aqui que adoração, o que é adoração? Adoração é uma manifestação nossa a Deus, ao que Deus fez por nós, ao que Deus representou e faz por nós. Olha as canções que nós cantamos aqui, no início do culto. Então eu imagino que você também é assim como eu. À medida que nós vamos nos relacionando com Cristo, à medida que nós vamos falando com Jesus, à medida que nós vamos vivendo com Jesus, Jesus vai nos direcionando e nos apontando algo para a nossa vida. E Jesus chama a atenção da samaritana em uma coisa. Olha o que diz o versículo 10, ele fala assim, se você conhecesse o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você mesmo me pediria. Ele está falando assim, você não conhece, você não me conhece. Se você me conhecesse, você que me pediria, porque você não conhece o dom de Deus. Então eu fico pensando, gente, eu lembro que eu li um livro, gostaria de indicar muito para vocês, o nome do livro é Revendo as Bases. Esse livro é do pastor Jusimar, e nesse livro fala sobre as 4 bases fundamentais, alicerces para nossas vidas. Eu lembro que quando eu ministrei aqui sobre paternidade, eu falei que os pais, eles têm 4 funções, ou eles têm eles têm assim, como pai, estabelecer algumas áreas na vida do filho. E eu falei para vocês, a primeira delas, eu quero lembrar, eu anotei para eu poder lembrar isso aqui. A primeira dela é a identidade, do pai trazer a existência do filho, a verdadeira identidade dele. E eu vou te falar sobre todas as coisas. A mais importante é de ser filho de Deus, de tratar Deus como pai. A sua identidade lá, não tem? A sua filiação? Para mim a parte mais importante da identidade não é aquele númerozinho ali, do número 1, 2, 3, 4, 5, não. É lá na filiação. De quem você nasceu. Quem deu origem a você. E a nossa é Deus. Nós somos formados por Ele. A segunda base fundamental que eu falei foi da segurança básica, a noção que o pai deve gerar no filho, a noção de segurança, de se sentir protegido. A terceira da disciplina, o pai disciplina aquele que ama. E eu falei disciplina, eu falei sobre corrigir quando estiver errado, mas também disciplinar para algo maior. Eu falei disciplina quando estiver errado, quando o filho vai enfiar o dedo lá na tomada, porque a minha filha ela não tem noção que aquilo dá choque, ela nunca levou um choque.
mas ela vive no risco de tomar um choque. Ela vive no risco, porque eu falo assim, meu Deus. Aí eu falo, mas ela não sabe, então é eu que tenho que proporcionar essa segurança para ela. E falar assim, aqui não, filha, aqui não. Só que ao mesmo tempo a disciplina, ela fala para a gente o seguinte, como a história de um atleta para vencer uma Olimpíada, um atleta para vencer algo, um aluno é o pai que levanta o filho seu, vamos embora rapaz, vamos embora, nós vamos conquistar isso, nós vamos vencer. E quando eu falo de disciplina, eu falo sobre isso também. Daquele que te coloca um prumo ali e fala assim, é assim, vai, disciplina está dentro disso. Agora, quando eu vou para a última parte, e a parte que eu queria falar sobre ela é amor fundamental. A vida dessa mulher foi marcada pela falta de amor fundamental. Porque uma pessoa, eu falei para vocês, quando a pessoa tem a base fundamentada no amor fundamental, e esse amor que vem de Deus, que foi nos ensinado aquele amor que o pai nos ensina a gerar no coração do filho, que o filho se sente, olha só o que eu coloquei, é o quanto se sente amado, independente de qualquer situação, se sentirá aceito em qualquer lugar, porque em sua base recebeu amor suficiente para ser amado. Uma criança que teve uma base sólida no amor fundamental, ela, ainda que alguém diz coisas ruins para ela, chamando de feia, que odeia, isso não gera verdade em suas emoções, porque ela já foi afirmada pelo seu papai, pela sua mamãe. Então, o oposto disso é o quê? Um vazio na alma, que nada é preenchido. A pessoa vive lutando para ser aceita, amada. Pessoas assim são sedentas, perseguidoras. Desenvolve um padrão de cobrança de amor, ou não quero me relacionar com ninguém, porque eu só me decepciono. Então, quando ele fala assim, se você conhecesse o dom de Deus, e o dom de Deus é amor, você já teria se entregue, se rendido, se derramado. E eles falaram, e Jesus diz ainda, vocês samaritanos adoram quem não conhece. Isso mexe comigo, porque o que nós temos aprendido acerca de adoração? O que nós temos aprendido acerca de quem Deus é? Para que quando eu chegue num culto desse aqui, adore Ele, em verdade. Sabe por quê, gente? Desculpe eu falar isso aqui, mas na verdade, tudo que é ministrado nas nossas vidas, tudo que é pregado aqui nesse lugar, é para nos ensinar a adorar. Tudo aquilo que é revelado sobre Deus, é para nos ensinar a se relacionar com Ele, e se relacionar com o que Ele chama de adoração, falar com Ele. Então quando eu chego aqui diante de um culto como esse, que o pastor está falando para mim aqui, olha, Deus é assim, Deus é amor, Deus, Ele está me ensinando a como se relacionar com o Pai. E às vezes eu percebo, quando Ele está cantando músicas aqui na igreja, eu fico assim, meu Deus, como é que essa pessoa consegue ficar com a boca calada o tempo todo? Como é que ela não consegue se manifestar diante da presença de Deus, ou do ambiente desse? Será que está faltando verdade? Será? Fica essa pergunta, será que está faltando verdade? Então, seguindo aqui, Jesus viu nela a falta de conhecimento, mas Jesus também entendeu nela uma barreira espiritual. Olha o que Jesus fala, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água viva, que jorrará para a vida eterna. Ela diz assim, então me dê dessa água, para que eu nunca mais tenha sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. A sensação que eu tenho quando eu estudei esse texto, há umas 4 semanas, é que Jesus estava falando de uma coisa e ela estava passando em outra. Quantas vezes é assim na nossa vida? Às vezes um pastor, um líder, um amigo está falando um negócio que a gente, o cara está falando no âmbito, num patamar espiritual, estou levando para o patamar carnal. Mas o que eu percebo aqui, embora ela tenha entendido que a água, ela estava entendendo a água naquele momento como algo físico e não espiritual. E Jesus estava apontando para outra vertente. Mas Jesus vê algo diferente nela, ele vê disposição nela. Primeiro que uma mulher, ela responde a um homem, ela olha para o homem, porque a mulher não olhava para homem.
E quando ela fala assim, dá-me dessa água de beber porque eu não quero ter mais sede. Ele pensa assim, ele percebeu nela que ela tinha sede, além da sede física, além da sede de fome, de água, de querer beber, tem? Ele enxerga algo mais nela. E a figura de linguagem que Deus usa aqui é da água. Ele usa a figura da água porque era algo que ela estava necessitando naquele momento. Ele usa essa figura para poder falar com ela. Só, gente, a partir de agora aqui, começa um negócio mais sério. Lembra que eu falei um pouquinho atrás que, à medida que nós vamos nos relacionando com Deus, com Jesus, Ele vai nos apontando, e a gente vai se falando, e Ele fala, e a gente fala. A gente ouve, e Ele fala. E observa, que no versículo 16 ele fala bem assim, o negócio fica um pouquinho mais apertado. Ele diz assim, então tá beleza, já que você tem sede, vai chamar seu marido e volte. Ele não queria terminar o assunto não, tá? Ele mandou ela chamar o marido e volta aqui, que eu não terminei o assunto com você não. Ela falou assim, eu não tenho marido. Ele falou assim, você é verdade, você não tem mesmo não. Inclusive você já teve 5 e o que você está não é seu. Ela fala algo aqui, outra coisa que me marcou muito, ela fala algo bem assim, é verdade. É verdade. Uma das coisas que mais nos impede de viver algo para Deus, é de falar a verdade. Às vezes a gente se coloca com algumas capas na nossa vida, que eu só me relaciono com Deus como um adorador, aliás, como um ministro de louvor, como um pastor, como um pregador, como alguém que trabalha na mídia. Eu me relaciono com a minha capa, com a minha função. Eu não me relaciono com quem realmente eu sou. E é uma barreira onde nos impede de viver algo de Deus. Mas ela fala assim, é verdade. Realmente, eu estou vivendo essa vida aí mesmo. Essa vida de sacanagem aí. A verdade é que eu já ando há algum tempo e eu não consigo achar nada que preenche isso aqui em mim. A verdade é que a verdade é essa. Jesus e Samaritana, pessoal, tiveram que quebrar algumas barreiras para estar naquele diálogo ali. Os dois precisaram quebrar. Num relacionamento, não é relacionamento. Não tem um chamado de julgo desigual? Eu falo assim, eu vou dar 90% e você dá 10%. Eu vou dar 70% e você dá 30%. Não existe isso. Se tiver isso aí, vai ficar alguma coisa meio descompensada. Mas à medida que ele fala, ela fala. À medida que ele se relaciona, ela se posiciona. E olha isso aqui. Jesus enxerga a sede na alma dela. Ele precisou extrair a verdade dela, aquilo de dentro dela. Além dele extrair a verdade dela, ele tirou algo dela que me marcou muito, e eu chorei muito quando eu li esse texto. Ele tirou da boca dela assim, eu quero dessa água. Eu quero dessa água. Começou a rolar ali, um relacionamento de confiança. Começou, sabe por quê? Porque, quando eu quero algo, para eu me relacionar com você, como é que eu vou me relacionar com você se eu não te conheço? Mas ele percebeu, porque ela fala bem assim, eu vejo que você é profeta, você é diferente dos homens que eu conheci. Tem um negócio diferente aí de você. E ele fala algo para ela, nesse relacionamento, porque ela vai falar bem assim para ela vai voltar, gente, para as raízes dela, vai falar bem assim, os antepassados dizem que aqui é o lugar de adoração. Eu aprendi na minha vida que adorar a Deus é desse jeito aqui, ó. Não, eu tenho 10 anos que eu fui convertida e aquele jeito de adorar eu não mudo, porque aquele é o jeito. Eu só falo de Deus dessa forma. Eu só quero me relacionar desse Deus dessa forma. Eu estou parado naquilo que Deus fez lá 10 anos, 15, 30 anos atrás. Mas o que está rolando hoje, o que está acontecendo hoje, gente, eu fiquei observando aqui ontem, eu estava liderando o louvor aqui com a Natália, e a Natália ministrava o louvor, e eu falei assim, Deus, eu não tenho mais nada aqui para cantar. Aí eu senti no meu coração assim, então não canta. E eu sentei ali, no que eu sentei ali, daqui a pouquinho o Kennedy falou assim,
cadê o baterista que estava tocando bateria? O baterista estava chorando ali, se derramando, chorando, gritando, e tal. Daqui a pouquinho alguém deu uma nota que ele começou a cantar umas músicas, começou a emendar e o louvor fluindo de novo. E aí ele cansou, daqui a pouco o Pablo sumiu, o violão cantou, daqui a pouco o Pablo cansou, a Lívia começou a cantar. E a Natália voltou de novo e começou a falar poesia do Senhor. E eu fiz o seguinte, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou sentar ali e eu quero curtir, cara. Eu quero ver isso aqui, contemplar o que Deus está formando aqui neste lugar. Sabe, gente, eu fico feliz quando o Kennedy olha para mim, como líder de adoração aqui nessa igreja, e fala assim, eu posso ser igual esse cara. Sabe por quê? Não existe assim, o título, aquele cara. Não, ele pegou o violão e começou a cantar aqui. Eu falei assim, cara, que massa, bicho. E eu vou te falar, o fogo desceu, tá com o batera ministrando louvor aqui com o violão na mão. Eu falei com ele aqui, falei com ele algumas palavras aqui. Olha só, gente. Olha só. Talvez, em alguns lugares por aí, a gente não cantaria nem ministraria, porque talvez a nossa voz, ela não é tão aqui, aquela voz, né, aveludada, bonitona, aquela coisa toda. Mas eu vou te falar com você, Deus, ele gosta também de ouvir uma canção bonita, eu imagino que sim, mas Ele quer ver a nossa disposição, o amor que a gente tem pelas coisas dEle, o zelo que a gente tem, a entrega que a gente tem, o derramar, o se render. Meu Deus, você está assim, o que aconteceu aqui ontem? Eu não vou explicar porque você não estava aqui, então, mas a palavra que eu tenho para falar para você é o seguinte, que Deus venha nos constranger mais uma vez. Mais uma vez. Eu falei com Ele, cara, eu fiz, Deus, nos constrange mais uma vez, cara, com o Teu amor sobrenatural sobre nós. E Jesus foi conversando com ela, falando algumas coisas, e Ele falou bem assim, algo para ela muito interessante. A água que eu tenho vai jorrar água viva de dentro para fora de você. Mas eu quero te ensinar algo, não é mais aonde e nem quando, é a quem e como. Ele fala assim, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito porque o nosso Deus é espírito. Quando eu falo em espírito, é quando eu quero te falar isso mesmo assim, de dentro para fora, algo que surge dentro de você para fora com Deus. Deus quer extrair isso na sua adoração, algo real de dentro de você. Eu falo, não precisa rimar igual alguns cantores cantam, fala as suas palavras de declaração de amor. Eu tenho certeza que pessoas que estão aqui neste lugar já foram muito amadas por Deus, e estão sendo resgatadas. Pessoas que estão acompanhando essa live, famílias que estão em casa agora. Eu falo assim, Deus, invada as casas com a Tua presença. Invada as casas com a Tua presença. Espírito Santo, flua aqui neste lugar. Fique à vontade aqui entre nós, Espírito Santo. Na verdade, a casa é sua, e o Senhor faz o que o Senhor quiser fazer aqui neste lugar. Fique à vontade, Jesus. Em Romanos 12 diz o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Eu lembro muito quando um dia a Natália ministrando louvor aqui, ela falou bem assim: por que é que toda vez que eu venho diante do Senhor, eu tenho que trazer algo para Ele ruim? Por que toda vez que eu chego diante do Senhor, eu vou pedir? Ela falou que não lembra não, eu falei isso com ela um dia, ela falou, não lembro do que eu falei isso não, mas você falou. E ela falou algo assim: por que toda vez que eu chego diante do Senhor, eu não ofereço uma oferta agradável a Ele? E o que é essa oferta agradável a Ele, Natália? É eu me preparar durante a semana, orar, buscar a Tua face, orar, e quando eu chegar diante de um culto desse aqui, quando a igreja é lotada, eu falar assim, eu dar o meu melhor para Ele. E se por acaso tiver alguém do meu lado que não tiver meio vivo, eu vou jogar água viva para essa pessoa. Eu vou impactar com a minha vida essa pessoa.
E aí eu entendo o que ela quer dizer. Nós nos oferecemos ao altar do Senhor como um sacrifício vivo, santo, agradável a Ele. E eu vou te falar eu não sei se foi a primeira, mas uma das primeiras vezes que surgiu lá no início da Bíblia, a palavra adoração, foi com Abraão, quando Deus pede a ele uma adoração. Eu quero que você me adorar. E o que ele pede? E o que ele pede a Abraão? O filho dele. A melhor coisa que ele poderia ter. Meu irmão, eu fico imaginando eu sendo pai. Eu olho para minha filha, se eu faço questão de acordar mais cedo que ela, para olhar ela e contemplar ela, assim, cara, é minha filha. Filha, cara. Eu fico olhando assim, aquele pezinho gordinho, aquela batatinha, assim, meu Deus, é minha filha. Eu dou um cheiro nela assim, e falo assim, e você imagina Abraão levando esse filho para ser sacrificado no altar, ele dando o melhor para ele. Mas sabe o que acontece na adoração? Ela acontece em confiança. Eu sei que meu Deus está comigo. E na hora certa, Deus falou assim, tira esse menino, eu sei que ele me tem, eu sei que ele já me tem, eu não preciso que ele fique me provando nada. Eu não preciso ficar barganhando com Deus na adoração. Eu te dou isso, Senhor, porque o Senhor me dá isso. Na verdade, isso é uma tradição que tem dos deuses dos pagãos. Porque os deuses dos pagãos, para eles se sentirem fortes, eles pediam que os seus adoradores pudessem adorá-los, e eles ficavam fortes. Então, na verdade, era uma troca. Mas o nosso Deus, Ele não precisa ser adorado. Nós conversamos aqui já, o pastor Tismar falou aqui, Deus não precisa ser adorado. Ele não está à busca de adoração. Ele não está à busca de adoração. Vou cantar o dia. Não, não é isso não. Ele está em busca de adoradores. 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 1 Coríntios fala que nós somos santuário de Deus. O Espírito Santo habita em nós. Em Efésios diz que estamos sendo edificados como morada de Deus. Deus está fazendo algo novo em nós. Pessoal, eu lembro que a minha vida foi marcada pela área da música, né? Sim. Quando eu era criança, minha mãe me levava, e eu não cheguei a pegar esse período, mas o meu pai foi o primeiro organista que tinha lá na comunidade. Uma comunidadezinha simplesinha, em Cariacica, no interior. E ele foi o primeiro músico que surgiu na igreja. Eu não sabia disso, eu vim saber disso depois. Não, ele era assim. Ele era o cara que ia lá na arquidiocese, aprendia as músicas e vinha nos ensinar. Eu falei, sério? Isso é? Eu não sabia que ele tinha isso não. Não é. Ele se desviou depois. E aí minha mãe continuou na igreja, firme com o propósito dela. E a minha irmã também acabou adquirindo também, começou a cantar. E eu ficava vendo assim, meu Deus, eu desafinado. E vocês lembram que naquela época assim, de adolescente vive uma transição de voz, né? Quem entende de voz, sabe assim, ou ele não sabe se está cantando fino ou se canta grosso. Eu vivia aquela fase assim, eu vou cantar, como que eu vou cantar? Adolescente é meio assim, que a voz está transicionando, né? E um dia eu fui num lugar, e um louvor lindo assim, eu vi um cara tocando violão, lá em Itacibá isso. E eu falei assim, Deus, será que eu posso ser alguém como aquele cara? Mas foi instantâneo. Um ano depois eu era líder de louvor da minha comunidade. Um ano depois não se tinha tecladista na paróquia, eu passei a ser o tecladista oficial. E depois eu passei a ser o líder de adoração daquele lugar, na casa de oração. A ser um representante da parte alta da igreja lá dentro daquele lugar. Só que o meu coração se desviou. O meu coração, ele se tratava a Deus através de barganha. Deus, eu faço isso, você me dá isso, aquilo. Eu comecei a me desviar, o meu pensamento começou a ir outra coisa. As tentações do mundo na época para a minha vida, de adolescente já para 18, para 19 anos, começaram a me atrair muito. E eu comecei a ministrar louvor, e sair para os rock, e sair ali e tal. Chegou um dia que alguém chegou para mim e falou assim, olha cara, não dá para você ficar aqui mais não. Você não dá não. Olha o que você está fazendo na sua vida. E a partir dali foi meu fim naquele lugar. E aí foi logo quando eu perdi a minha mãe, logo depois antes perdi meu pai, depois perdi minha mãe. E comecei a entrar numa depressão intensa, e eu falei assim, Deus, você quer tirar tudo de mim? Então tá beleza, então.
eu arrumei uma bandinha lá, arrumei um teclado, comecei a tocar nas noites. Se tocar na noite, fazer forró, toca para cá, toca para lá. Não, eu vou de graça mesmo, se pagar não, eu vou de graça. Não, eu sou rebelde. Não, ele vai ver. Não mudou, eu comecei. E aí, beleza. Comecei a viver essa vida. Pessoal, vocês não têm noção. Em 5 anos eu engordei 40 quilos. A depressão foi tomando tão conta de mim, que era 2 coisas que me fazia tentar preencher o vazio da minha alma, que era ou tocar, ver aquele público, ou comer. Então, eu percebi que aquilo foi tomando minha vida. Quando passar do tempo do relógio que eu olhei assim, a vida continuou para muitas pessoas que eu conhecia, mas para mim não. Para mim não. Então, eu comecei a perceber algo assim. Aí, eu estava aqui orando agora mesmo para algumas pessoas que estavam comigo naqueles dias ali. Quando nós estávamos aqui adorando, direcionando a nossa adoração, eu estava aqui orando para algumas pessoas que estavam comigo naqueles dias ali. Eu lembro que no meu último ano tocando, eu fiquei 5 anos tocando nisso. No meu último ano, começou algumas pessoas a direcionar a adoração delas, uma adoração direcionada para a minha vida. Algumas pessoas começaram a interceder, a orar, e Deus mostra o Hércules, Deus... Aí foi um dia, foi 2011. Eu estava trabalhando no shopping, e aí a minha irmã fala bem assim comigo. Ela me chama de titio, né, por causa dos meus sobrinhos, me chama de titio. Eu falo assim: titio, eu estou orando por você. E Deus, naquela época eu ainda não tinha entregado minha vida para Deus. Eu estou orando por você, e Deus está falando que Ele está com você. Eu falei assim: não ora por mim não, que eu sou uma causa perdida. Não ora para mim não, eu já perdi tudo que eu tinha que ter, tudo que eu tinha de valor. Eu perdi minha mãe, eu perdi meu pai. A pessoa que eu tinha, que era minha namorada, falou que eu não fazia mais parte dos planos dela. Você está orando para mim por quê? Já perdi tudo que eu tinha. Ela falou assim: eu estou orando por você. Naquele dia, eu estava acabando meu turno, e eu precisava ir para a faculdade, porque eu estava fazendo faculdade na época, ciências contábeis. E eu falei assim: não quero ir para a faculdade não. Estava chovendo muito. E eu, ao invés de eu pegar e ir para Cariacica pelo centro de Vitória, eu passei Cariacica para vir pelo contorno, na chuva. Chegando no contorno, não deu tempo, pessoal. Estava chovendo muito, isso era mais ou menos 8 horas. E 8 horas, aquela chuva abundante, não deu tempo de ver uma carreta tombada, só deu tempo de frear. No que eu freiei, a moto rabiou para um lado, para o outro, rabiou para o lado, aquele negócio assim, e eu caí assim, rolando no chão, rolando, e aí aquele negócio assim todo, e eu olhei assim, eu bati cara, eu consegui desviar de um jeito que a cabeça bateu, do meu capacete, bateu na cabine da carreta assim, mas não foi ao ponto de me machucar. E quando eu deito no chão, estava só eu e a carreta e vi um monte de carro atrás, eu olhando aquele monte de carro assim, eu consegui ter força para levantar e me jogar no canteiro. E naquela hora eu percebi assim: eu estou com você. Eu nunca esqueci isso, gente. Eu nunca esqueci isso. E eu falei assim: Senhor, se o Senhor tem algo para mim, então começa a mudar a minha história a partir de agora. Eu ainda tocava. Tanto que o cara que me salvou lá falou assim: você é aquele tecladista que toca lá não sei onde. Assim, não, entra aí na Kombi aí, meu irmão. Vou te levar lá onde você quer ir. Me leva na casa da fulana e tal, que eu estou ficando lá e tal. Aí quando eu chego lá, quem foi me socorrer foi o Clécio, um amigo meu que vocês conhecem. Está me acompanhando agora online também. E ali eu falei assim: não, peraí, Deus, peraí. O nosso sonho começou a se transformar numa situação, a gente tinha uma banda, a gente começou a sonhar, interceder, a começar a vender, a começar a publicar fotos. De vez em quando algum abençoado vai lá e coloca, eu sei que vocês veem. Algumas pessoas vão lá e colocam lá a foto lá da banda, e a galera ri, e curte. Mas eu falo assim: o Senhor, eu não parei, eu nunca mais critiquei, nem excluí. Sabe por quê? Toda vez que alguém vai lá e coloca aquilo lá, Deus vai me mostrar de onde Ele me tirou, para onde eu estou. E aí eu comecei, galera, a perceber e orar, a direcionar algumas coisas da minha vida. Eu peguei uma lista sobre coisas erradas que tinha sobre a minha vida, e a primeira era ela: eu preciso voltar a levantar um altar de adoração a Ti, Jesus.
Eu preciso me posicionar diante do Senhor para mudar uma grande história. E aí eu comecei, eu quero voltar a ter o Senhor como centro da minha vida, eu quero acertar a minha vida emocional, eu quero pagar minhas contas que eu devia tudo. A moto que eu andava, gente, eu vou falar sério com você, eu cansei de contar essa história para vocês. Eu andava numa moto velha, que ela tinha 3 anos de documento, atrasado. Aí eu ia por um lado, policial do lado, eu ficava igual bandido. Teve um dia que eu passei uma vergonha tão grande, estava tendo uma blitz, e eu vi que o policial não me olhou, eu vi assim, cara, eu fiz igual bandido, eu subi em cima do canteiro, peguei a moto com a mão, coloquei para o outro lado e fui embora. Eu falei assim, aí Deus começou a me mostrar. E Deus, assim como a samaritana, Deus começa a mexer no seu guarda-roupa e jogar algumas coisas assim, ó. Vamos arrumar algumas coisas aqui? Eu direciono você. Como é que está a sua vida aí, cara? Como é que está a sua vida aí, moça? Mãe, pai, filho? Como é que está a sua vida? Sim, você parar para olhar agora assim. O que tem saciado a sua sede? E eu lembro que no meu último ano, eu já não aguentava mais, eu começava a tocar nos lugares, e eu começava a chorar. Eu não entendia aquilo. Começava a chorar. E eu disse, meu Deus. Aí eu comecei a tocar com óculos escuros. Onde eu ia tocar, eu estava com óculos escuros. Começava a chorar, o pessoal não entendia nada. Você está chorando por quê? Não, moça, não, está filé aqui, ó, está massa, o bailão está pegando fogo, está massa. E eu começava a chorar ali naquele lugar, chorando. Aí um dia eu me permiti fechar meus olhos, foi aqui em Laranjeiras, permiti fechar meus olhos, diante do lugar que eu mais gostava, um dos lugares que eu mais gostava de tocar. E eu olhei assim, e eu apaguei os olhos, quando eu fechei os olhos, quando eu abri os olhos eu vi uma nação adorando o Senhor. Aquele dia foi para mim marcante, porque eu comecei a chorar ali em cima do palco, e ninguém entendia nada, e eu falava assim, Deus está me direcionando. Na verdade, Deus começou a ver algo que tinha dentro de mim, e algo que tinha dentro de mim, Ele falou assim, esse cara tem sede, só que ele está buscando das formas erradas, eu preciso direcionar ele, Queria chamar o Ministério de Louvor para ir para cima. Chamar o Ministério de Louvor para cá, para cima. A gente está adorando junto. E eu lembro que naquele último ano ali, o Senhor começou a transicionar muitas coisas na minha vida. Começou a mudar coisas, mostrar coisas que eu sonhava. Gente, eu sonhava em ter uma família linda igual eu tenho hoje. Eu olho para minha família assim, pastor, eu falo assim, Deus, o que eu preciso mais? Eu tenho tudo que eu preciso. Mas eu choro, sabe por que eu choro? Porque um dia eu não tinha aquilo, eu chorava demais. Gente, eu morava numa casa com 7 pessoas, de repente eu fiquei sozinho numa casa, morando 7 anos, sozinho dentro de uma casa. Que quando a minha oração já não chegava a Deus, porque eu orava das minhas tradições, eu estava preso das minhas tradições, que me ensinavam a orar de uma forma que não atraía a presença de Deus, da forma com que eu precisava atrair. Mas eu vou te falar algo. O mesmo Espírito que estava lá, quando Davi chama Natã e fala assim, Natã, eu estou aqui no meu trono, minha casa, tudo de cedro, top, e a arca está por aí, andando para lá, para cá, não tem um lugar certo para ela. Cara, olha o que o texto diz, está aí. Deus já estava ouvindo aquilo que Davi falou com Natã. Deus na hora falou para Natã assim, o quê? Davi quer construir uma casa para mim? Realmente, eu tenho estado daqui para lá, o Lucas é bom nisso, ele grava os detalhes, eu tenho andado daqui para lá e não tenho ficado no lugar fixo, às vezes eu fico num lugar, numa tenda, eu fico na outra, mas eu gostei dessa ideia.
Aí ele fala assim, eu sei de onde eu te tirei. Você tomava conta de ovelha lá no canto lá. Você tomava conta de ovelha lá no canto. Pai. Rapaz, Deus falou isso comigo aqui ontem, ó. Eu estava sentado ali. Eu lembro que toda terça-feira eu pegava meu violãozinho e chamava as senhoras da minha comunidade, porque a minha comunidade só tinha senhora, gente. O lugar de onde eu moro, deixa eu falar para vocês o lugar onde eu moro. O lugar onde eu morava não era um lugar que era para jovens. O lugar onde eu morava era o seguinte: teve uma época que cresceu muito nos lugares, aqui no Espírito Santo, uma doença chamada lepra, a hanseníase. Eu quero te falar de onde é que eu vim. Esse cara que está aqui ministrando louvor hoje aqui para vocês, de onde Deus me tirou. E o que acontece? A minha irmã, a minha mãe, era de um colégio de freira, em Linhares. O meu pai, ele era um lavrador em Mutum, Minas Gerais. Como é região sudeste e próximo ao Espírito Santo, eles falavam assim: olha, tem um tal lugar assim, um sanatório de leprosos que vocês podem falar. E era compulsório. O que é compulsório? Você era pego, não era sugestório, não. Você não tinha uma situação assim, olha, vocês podem abrir, mas usa máscara. Não é assim, não. Era bem assim, pegava você, vamos te levar para lá. Não é assim, Silene? E deixava para lá. Te colocava no isolamento, parava essa isolamento. E os filhos que nasciam desses pais não poderiam se relacionar com os pais. Por quê? Porque as crianças puras não poderiam se sujar com os pais leprosos. Muitas pessoas onde eu moro, elas não sabem o que é um amor de pai. Muitas pessoas onde eu moro não sabem o que é um abraço, um cheiro do pai. Aí o que aconteceu? Teve uma época que o governo liberou, pode pegar essas crianças e voltar para casa dos pais. Mas aí, pastora, já era 20 anos, 30 anos longe dos pais. Não era a mesma coisa, o sentimento, a proximidade. Ô gente, eu fico pensando, eu estou falando para pai e para mãe aqui agora. Nessa era digital, a gente coloca o filho aqui, a minha filha faz esses testes comigo direto. E eu entendo porque Deus me chama a atenção na hora. Eu levo ela no parquinho, papai leva no parquinho, papai leva no parquinho. Só que papai vai sozinho com ela. E eu coloco ela no parquinho e eu pego meu celular. Ela fala assim na hora: não papai, aqui ó. Ela quer atenção. Ela quer ser olhada. O filho quer ficar próximo do pai, da mãe. Então, para você entender, quando eu olho para cá e eu vejo Davi com aquelas ovelhinhas, quando Deus falou assim: eu te vi lá com aquelas ovelhinhas, foi na hora que eu estava aqui sentado onde Mariane está agora. Eu falei bem assim: meu Deus, um dia eu pegava meu violãozinho sem microfone e cantava com as minhas senhorinhas, e quando eu vou lá, elas me abraçam. Lembra que eu falei com vocês que eu tenho várias mães? Eu lembro muito assim, a pastora Amélia, né? Eram senhoras daquele jeito. Era um monte, pastor, era um monte. Você ia rir. Nas procissões ia eu com meu violão e minhas senhoras atrás. Era eu e minhas veinhas. Deus via meu coração de adorador já naquele lugar. A seriedade que eu levava aquilo. O Senhor quer resgatar algo em nós. O Senhor quer extrair algo de nós, gente. Sabe para quê? Ele quer extrair algo de nós, para revelar o teu amor, para falar assim: olha, eu tenho amor para te dar, eu tenho o que você precisa. O meu coração aqui, ó, ele palpita por ti, eu anseio por você. E eu vou te falar, por que Deus quer que nós adoremos a Ele? Por acaso Ele precisa ser maior do que já é? Não, Ele não precisa. Na verdade, gente, existe algo muito, que é um princípio, que nós nos tornamos semelhante àquilo que nós adoramos. E Ele sabe que à medida com que eu me relaciono com Ele, com que eu adoro a Ele, mais parecido com Ele eu estou. Mas por que Ele quer? Porque Ele está nos preparando para algo eterno. Isso aqui,
um dia vai acabar e nós estaremos junto com Ele, adorando e cantando e dizendo Santo dos Santos, juntamente com com todos os santos que estão naquele lugar, naquele ambiente de adoração. Eu quero só falar duas coisas para você, meu irmão e minha irmã, coisas que o Senhor falou comigo, duas coisas que eu percebo que precisa ser corrigida na nossa adoração. A nossa adoração precisa ser externada. O que é externada? Eu estou aqui de boa, eu estou aqui adorando o Senhor, tá? Não, ó, o fogo está descendo aqui, e o pau está quebrando lá, mas eu estou aqui, ó, papai, adorando por dentro, ó, por dentro eu estou quebrado. No aniversário da minha filha, da sua filha, por exemplo, você fica assim. Quando o Flamengo faz o gol, o goleiro lá defende o pênalti, é assim que você fica? É assim que você fica? É assim que você fica? Não é não, meu irmão. Não é não. Eu lembro que o Senhor, naquela passagem que Ele teve ali, naqueles 40 dias que Ele teve em jejum, a Bíblia diz que Satanás falou para Ele assim: se prostrado me adorares, tudo te darei. Satanás, ele é um anjo caído, né? Então ele sabe como é a adoração. E a adoração lá no céu não é aquela adoração assim, não. Não, eles falam que no céu, eles adoram prostrado, quebrantado, derramado, rendido diante do Senhor. E quando eu adoro, como o pastor Simar falou aqui, quando o pastor Júnior lembrou ontem, quando eu adoro, eu digo quem é que tem o controle sobre a minha vida. Então, eu quero te falar algo, adoração não só é externa, mas ela também não é só interna. O Espírito Santo quer falar algo para nós, ela começa dentro de nós a ferver. Eu fico imaginando aquele leite que você coloca lá, você esquece, o fogo vai pegar, daqui a pouco cai tudo no fogão lá. É assim que eu vejo, começa de dentro para fora, pegar fogo. E aí, meu irmão, você começa, você não se pega assim não. E eu, para terminar, esse tempo de pandemia, esse tempo que tem sido um tempo, parece que a gente tem perdido tempo. Eu, por exemplo, tenho trabalhado mais do que eu trabalhava. O dia que eu desligo o computador 5h15, Eduardo, parece que eu estou fazendo algo de errado, porque parece que eu tenho que provar resultado, eu tenho que fazer, eu tenho que entender, porque senão eu vou ser... Meu irmão, hoje falava, Jesus não requer nada de você. Ele não quer resultado de você. Ele não te ama pelo resultado que você produz. Ele não te ama pelo resultado que Ele te produz. Na verdade, Ele te convida a sentar à mesa com Ele, sendo quem você é. Quando Jesus olha para aquela mulher, Ele olhou para aquela mulher como Ele olha para nós hoje aqui. Ele olha para aquela mulher como Ele olha para nós aqui, pecadores, errantes. Por que Ele fez isso? Porque a igreja daquela época, aquele povo ia rejeitar aquela mulher, e aquela mulher tinha sede. E muitas das vezes a gente está num lugar desse daqui, a gente vê no momento de adoração, a gente olha assim, a pessoa não tem sede. Aí sabe o que Deus faz às vezes? Deus vai lá num candomblé e fala bem assim: ei, você está tendo sede da forma errada. Eu vou mandar pessoas aí onde você está, para te buscar, para você ir no lugar certo, aonde joga a água viva, aonde jorra a vida, e dessa vida vai gerar vida para a eternidade, vai fluir algo novo. Ei, essa sede que você tem por tantas coisas, seja pornografia, seja vício alcoólico, seja fofoca, seja falar mal, seja um crítico negativo, o tempo todo dando palavras negativas às pessoas. Deus quer transformar isso, quer extrair de você algo a mais. Nós vamos ouvir essa canção, quando a Natália ministra, eu oro, Deus, para que Deus venha quebrando barreiras neste lugar, para te encontrar, para me encontrar ainda mais. Pessoas estão sendo ministradas agora em casa, pessoas estão sendo impactadas agora, enquanto vai cantando essa canção aqui, nós vamos ministrando aqui neste lugar. Antes de eu falar,
Eu convido você que está aqui a ficar de pé. Você que está em casa e quiser ficar de pé, fica de pé também. Se posicione, se renda. Se quiser ficar ajoelhado, se você quiser ficar prostrado, deitado, mas não se deixe de render. Respirar, sopraste tua vida. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Não descansa com as 99, se uma se perdeu. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, quebra as mentiras. Começa a declarar isso aí, né? Traz luz para as sombras. Traz luz para as sombras, escala. Você que está em casa acompanhando essa live, você que está no trabalho ouvindo esse vídeo, Derruba as muralhas, você aí, Deus recebe a sua adoração. Venha fazer parte desse culto. Não seja só um ouvinte, mas participe. traz luz para as Começa a levantar um altar de adoração aí onde você estiver e declarar o governo de Deus sobre a sua vida. Sim, Deus, eu quero ser encontrado. Sim, Deus, eu quero ser achado. As mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, quebra as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Não descansa com as 99, se uma se perder. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Derrame, se renda a Ele em adoração. O Espírito Santo é neste lugar. Tudo que Deus quer de nós nessa noite é um posicionamento diante dEle. Posicionamento do nosso coração e falar: Senhor, eu posso não estar entendendo o que está rolando no espiritual, mas eu tenho sede. E se você tiver essa água para saciar a minha sede, eu quero, Jesus. São esses os adoradores que o Pai procura. Adoradores que têm posicionamento. Quando eu estava aqui orando agora, Deus me deu visão sobre famílias, pais e mães que têm deixado de levantar o altar de adoração em sua casa. E a murmuração tem entrado. E a reclamação tem entrado. E a doença tem entrado na sua casa pelo portas que você está deixando aberta. E eu quero te chamar aqui agora neste lugar
a você que está em casa, a você que está aqui agora, a levantar um altar de adoração e posicionar a tua vida. Às vezes eu estou lá em casa, eu percebo um ambiente diferente, eu falo assim, opa, peraí, vamos levantar um altar de adoração aqui agora, Sabrina, porque tem alguma coisa errada aqui nesse lugar. O Senhor olha isso. Pessoal, eu falei de Davi, olha o que Deus fez. Ah, é? Você vai levantar um altar de adoração para mim? Então peraí, eu vou fazer da sua geração daqui para frente tudo. Deixa comigo. Aí Davi humilde, acaso eu? Quem eu sou para que o Senhor possa abençoar toda a minha geração, a minha família? Mas se o Senhor tem, eu quero para mim. Eu quero. Então Deus quer isso agora nessa noite, um posicionamento da sua vida, um posicionamento seu. Qual é a sua sede? O que tem saciado a sua sede? O que você tem buscado para saciar a tua sede? Começa algo novo hoje através da sua vida, meu irmão. Algo novo. Algo novo. Fala assim, eu quero esse algo novo que o Hércules está ministrando aqui. Eu quero esse algo novo.